Olá, pessoal! Na aula passada, iniciamos o desenvolvimento de uma aplicação Windows bem simples para controle de estoque, usando o Entity Framework Core 5.0, que é a mais nova versão da ferramenta de mapeamento objeto relacional oficial do Framework.NET. Na aula passada, criamos o modelo do banco de dados e o cadastro de categorias. Eu sou o Ricardo Marocchio e nessa aula nós criaremos o cadastro de produtos e a listagem de produtos, que será exibida de forma filtrada, de acordo com a categoria selecionada no formulário principal. Gostaria de aproveitar para agradecer pelos mais de 320 inscritos no canal. Obrigado pela confiança em meu trabalho. A cada novo inscrito, sinto que minha responsabilidade pela criação de bons conteúdos também aumenta. E não se esqueça de deixar um like se esse vídeo for útil para você, ou o dislike se achar o vídeo muito ruim. O importante é que eu tenha um feedback. Nós vamos começar essa aula atualizando o nosso modelo de dados. Vamos ao Visual Studio então. Estou aqui com o projeto da aula passada aberto e eu abri aqui a classe Produto. Agora nós vamos adicionar um campo que ficou faltando aqui, que é o campo Estoque. Esse processo vai ser interessante porque vai te mostrar como modificar um modelo de dados e recriar o banco de dados a partir desse modelo atualizado usando o Entity Framework 5.0. Vamos então adicionar esse novo atributo. Vou fazer aqui o código rapidamente. Aí está, o código é somente esse, é a propriedade estoque, para que o campo estoque esteja presente na nossa tabela produto do banco de dados. Agora nós vamos abrir o Package Manager Console e nós vamos digitar o comando que vai atualizar o nosso modelo de dados. Na verdade, vai gerar o código para atualizar o nosso banco de dados. Vamos começar adicionando uma nova versão de migração. Para isso a gente vai usar o comando add migration e aqui eu passo um nome qualquer. Como o anterior eu passei versão 1, esse aqui vai ser versão 2. Vou dar Enter. Ele começa a fazer o build e gera para mim o código que vai fazer as modificações no banco de dados. Antes de eu aplicar essas modificações, quero fazer algumas revisões aqui. Primeiro, eu tenho que observar que ele está excluindo a minha chave estrangeira entre produto e categoria, que liga produto à categoria, porque eu fiz a modificação do modo de exclusão que era em cascata, eu mudei para o modo restrito. Então, ele recriou aqui a chave estrangeira usando novamente o modo de exclusão em cascata, mas eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou tirar esse código aqui que apaga a minha chave estrangeira e vou tirar esse código aqui que cria a nova chave estrangeira com exclusão em cascata. Da mesma forma, esse método down é usado se eu for desfazer essa migração. Se eu quiser desfazer a operação de migração da versão 2, ele excluiria essa chave estrangeira que ele criou com deleção em cascata e readicionaria a minha chave estrangeira com deleção restrita. Eu vou tirar isso aqui também. E para concluir, eu vou agora abrir o snapshot, que também é gerado automaticamente, e vou trocar aqui para restrict, porque ele modificou para cascade novamente. Agora sim eu posso fazer a atualização do banco de dados. Lembrando que toda essa modificação não é uma coisa que geralmente se faz. Realmente precisa de um conhecimento um pouquinho mais avançado para você fazer isso. Então, se você quiser evitar uma deleção em cascata, sem fazer essa modificação, você pode programar isso na interface do usuário, ou como uma restrição da classe, enfim, você vai ter que programar essa regra de negócio por sua conta. A gente vai fazer isso, ou na verdade já fizemos isso, quando uma categoria é excluída, sendo que eu verifico antes para ver se ela não tem algum produto relacionado a ela. Se ela não tem produtos relacionados, aí eu permito a exclusão. Isso pode ser visto aqui no main. Vamos ver aqui o método main, ou melhor, o form main. Na exclusão da categoria. Aqui está. Ó. Aqui eu capturo a quantidade de produtos. Se a quantidade de produtos for 0, aí eu faço a exclusão. Caso contrário, eu digo que não pode excluir uma categoria com produtos relacionados. Vamos voltar aqui então. Nós temos aqui o nosso snapshot. Vou fechar.
e aqui o código que foi gerado para o novo campo. Vou fechar aqui também. Agora eu posso voltar ao Package Manager Console para poder fazer a atualização do banco de dados. Update Database. Pronto, o banco de dados foi atualizado. Para a gente confirmar, eu posso dar 2 cliques aqui que ele vai abrir o meu banco de dados na minha ferramenta de visualização, que é o SQLite Studio. E agora a gente pode observar aqui na tabela, produto, que eu tenho aqui o campo estoque. E observe agora aqui no meu histórico de migração, vou dar 2 cliques aqui também, e aqui em data agora eu tenho 2 versões de migração, a primeira versão que foi feita e a segunda versão. E aqui qual a versão do Entity Framework que foi usada. Isso aqui é só para um controle interno do framework mesmo. Posso fechar o SQLite Studio e agora nós vamos voltar aqui no Visual Studio para a gente continuar. Agora nós vamos fazer a criação do formulário de cadastro de produto. Então eu vou clicar com o botão direito aqui e vou adicionar um novo formulário que eu vou chamar de Form Produto. Vou diminuí-lo aqui bastante. Vou rapidamente fazer as configurações do formulário, de algumas propriedades do formulário. Como ele tem algumas partes em comum com o formulário de categoria, eu vou copiar alguns elementos de lá para colocar aqui. Vou fazer isso aqui rapidamente. Agora vou reorganizar esses elementos aqui. Além do campo nome, o formulário de produto precisa ainda de um campo para informar o preço, um outro campo para se informar a quantidade em estoque e um campo para se selecionar a categoria. Esse campo de seleção da categoria eu posso copiar do formulário principal. Vamos lá. Aí está o campo categoria. Agora eu vou colocar o campo estoque e o campo preço. Como ambos são campos numéricos, eu vou usar o controle Numeric Up Down. Vou fazer aqui rapidamente. Agora que o campo preço está pronto, eu vou copiar e vou criar o campo para estoque. Agora eu vou redimensionar e organizar os componentes. Agora eu vou dar nome aos componentes que ainda não têm nome. Vou verificar se todos os campos estão públicos. Agora eu vou alterar a ordem de tabulação para que fique da maneira correta. Acredito que agora nosso formulário de produto esteja finalizado. Quando nós formos executar a aplicação, se tiver algum detalhe, a gente volta e corrige. Agora nós vamos passar a criar o Data Grid View, ou melhor, o Data Grid View já está criado aqui no formulário principal e nós vamos configurar o Data Grid View. Vamos começar criando as colunas do grid. Vou clicar aqui, Edit Columns, e vamos adicionar aqui algumas colunas. Por código, que é o ID do produto. Vou chamar aqui de código. Vou adicionar também para o nome. Vou adicionar agora para o preço. E por fim, vou adicionar para o estoque. Eu não vou criar uma coluna para a categoria, porque a categoria do produto em questão é aquela que está selecionada aqui no Combo Box. Então, quando eu seleciono uma categoria aqui no meu Combo Box, aqui embaixo só vão aparecer os produtos daquela categoria selecionada. Não faz sentido eu mostrar aqui uma coluna categoria, porque a informação ficaria redundante. Vou dar um close aqui e agora nós vamos configurar as colunas. Vamos fazer primeiramente aqui da coluna código. Coluna código, vou começar configurando aqui o estilo dela. Formato D4 para apresentar com 4 dígitos. O alinhamento aqui vai ser Middle Center. Ok. Eu não quero que ela seja ordenável. Not Sortable. Ela vai representar o campo ID produto. E vai ter a largura
de 70. Agora vamos configurar a coluna nome. Aqui eu vou colocar nome do produto para ficar mais claro. O tamanho aqui vai ser 150. E aqui na propriedade eu vou colocar nome. Aqui também eu não vou permitir ordenação. Agora vamos para a coluna preço. Aqui na coluna preço também não vai ter ordenação. Aqui a propriedade é preço. A largura eu vou colocar 80. Para finalizar, vamos configurar a coluna estoque. Aqui em cima estoque mesmo, não ordenável. Propriedade é estoque. Opa, ficou errado aqui. Estoque. E a largura pode ser 70. Eu vou fazer também uma configuração de estilo aqui para o estoque. Vamos colocar aqui o formato D4 e o alinhamento Middle Center. Vou configurar também aqui o preço que eu esqueci. Vou colocar aqui C2, que é modo monetário com 2 casas decimais. E o alinhamento aqui também vou colocar centralizado. Poderia colocar à direita também, mas vou deixar centralizado. Ok. Acredito que seja isso para a configuração de colunas. Vou dar OK. Aí estão as colunas. Agora eu posso dar uma reduzida aqui no formulário para que fique do tamanho correto, de acordo com a largura do grid. E vamos agora fazer algumas configurações gerais do grid. Para facilitar aqui, eu vou esconder o Solution Explorer. Vou deixar só o editor de propriedades aqui e nós vamos passando pelas propriedades. Vamos aqui desmarcar a opção para o usuário adicionar linhas. Não quero permitir que ele adicione linhas direto aqui pelo grid. Também a exclusão, vou deixar desmarcado. Também não vou permitir redimensionamento. Vamos ver o que mais. Descendo aqui um pouco mais. Aqui em Column Headers Default Cell Style, eu simplesmente vou trocar aqui a fonte para que fique em negrito. Agora que os títulos estão em negrito. Vamos descer um pouco mais. Descendo aqui. Read Only, vou colocar True para ser somente leitura, eu não posso editar pelo grid. E aqui embaixo eu tenho Selection Mode. Eu vou colocar Full Row Select. Para quando ele selecionar um campo, na verdade ele selecionar a linha toda. Não é possível selecionar apenas um campo. Eu vou remover também essa barra vertical aqui, que na verdade é o cabeçalho da linha. Não tem necessidade, porque a gente não vai precisar de nenhum indicador de edição em linha, nada disso. Então aqui em Row Headers Visible, coloco False. Posso até diminuir um pouco mais aqui a largura do formulário agora. E só mais uma coisinha aqui antes da gente começar a programar, eu vou acertar a ordem de tabulação aqui desses componentes. Vamos confirmar aqui. Esse aqui tem que ser o 0. Tab Index 0. Aqui vai ser o 1. 2, 3, 4, 5, 6 e esse aqui vai ser 7. Salvei, sumir com isso aqui. Pronto, agora o nosso formulário principal está configurado. Se tiver algum problema na hora da execução, a gente volta e corrige. Eu vou dar um Ctrl F5 para executar. E a gente pode observar aqui que as categorias anteriores que eu tinha cadastrado sumiram, justamente pelo fato de eu ter gerado uma nova versão do banco de dados. Aí os dados que eu tinha anteriormente foram perdidos. Então eu posso cadastrar aqui novas categorias. Vamos cadastrar aqui algumas. 4 categorias são suficientes. Agora nós vamos fazer o formulário de cadastro de produtos aparecer quando esse botão for clicado. Vamos começar fazendo a adição de um novo produto. Vou fechar aqui e nós vamos programar. Vou dar 2 cliques aqui no botão. Ele me leva para o código. Vou fechar isso aqui para eu ter mais área de visualização do código. Agora vamos começar a programar. Eu vou ir fazendo o código rapidamente e a cada linha eu vou explicando. Vamos lá. Aqui eu estou usando uma estrutura using para instanciar um novo formulário do tipo form produto. E essa estrutura using oferece a vantagem de que, independente do que aconteça aqui dentro, quando a estrutura termina,
esse objeto form vai ser liberado da memória automaticamente, sem a necessidade de eu ter que fazer uma liberação explícita usando o método dispose, por exemplo. Vamos à próxima linha de código. Essa linha de código simplesmente muda o título do formulário para adição de produto. Essa outra linha vai fazer com que, ao abrir o formulário de produto, de cadastro de produto, a categoria que vai aparecer selecionada é a mesma que está selecionada no formulário principal. Então, se eu estiver mostrando produtos da categoria bebidas, por exemplo, quando eu clico no botão adicionar, ele vai abrir o formulário de adição com a categoria bebidas selecionada. Vamos à próxima linha. Esse if verifica se o formulário foi aberto e fechado com um resultado de clique OK. Lembrando que o nosso botão salvar está programado para fechar o formulário com resultado de fechamento OK. Então estou verificando aqui se o usuário clicou no botão salvar, porque eu só devo proceder com a adição se ele clicou no salvar. Se ele clicou no cancelar, eu simplesmente não faço nada. Vamos à próxima linha de código. Essa linha de código faz uso da estrutura using para instanciar um novo objeto de banco de dados, que na verdade é um objeto do tipo stock_context, que representa todo o meu modelo de banco de dados. É a partir dele que eu vou manipular as coleções de dados que representam o meu banco de dados. Aqui simplesmente eu criei um novo objeto da classe produto. Nessa linha, eu pego o valor do campo nome do formulário produto que foi aberto e jogo para a propriedade nome do objeto produto que eu acabei de criar. Vamos agora fazer a mesma coisa para a propriedade estoque e para as propriedades preço e ID de categoria. Aqui eu tive que jogar o valor para estoque fazendo uma conversão do campo nude estoque para int 32, porque o campo me dá um resultado decimal. O valor ali, pego pela propriedade value, é do tipo decimal, então eu tenho que converter para inteiro. Da mesma forma que eu fiz para estoque, preço também tem que ser convertido, mas para double, uma vez que a propriedade preço do objeto produto é do tipo double, e value, como eu disse, é do tipo decimal. Agora vamos para o ID da categoria. Pronto, o ID de categoria requer um pouquinho mais de código. Eu tenho que pegar do combo box de categorias qual é o item selecionado, converter esse item para um objeto do tipo categoria e a partir desse objeto convertido, que é representado por todo esse trecho selecionado, eu pego o ID da categoria. Então o que eu estou fazendo aqui é jogando o ID da categoria do objeto selecionado no combo box para o ID de categoria do produto que eu estou criando. Agora o meu produto está completamente preenchido e a gente precisa adicionar ele à coleção de produtos do meu banco de dados. Eu usei DB, que é o meu banco de dados, na verdade é o meu modelo que representa o banco de dados, ponto produtos, que é a coleção de objetos do tipo produto, ponto add, para adicionar, e ali o objeto produto que eu acabei de criar. Uma vez que eu tenho adicionado a minha coleção local, eu tenho que persistir essa alteração no banco de dados usando o método saveChanges. É exatamente isso que nós vamos fazer. Pronto, agora eu atualizei o banco de dados em si, o banco de dados físico. No nosso caso, estamos usando o SQLite, ele vai atualizar os dados lá do arquivo do SQLite. Se fosse um banco MySQL, SQL Server, Oracle ou outro, ele geraria os comandos SQL para atualizar o banco de dados relacional. Isso aí é transparente quando você está usando Entity Framework. Não importa se você está usando SQLite, MySQL, Postgres, independente da versão do banco de dados que você esteja usando, do tipo de banco de dados, vai ser sempre dessa forma que você vai salvar. Isso é uma vantagem de se usar uma ferramenta de mapeamento objeto relacional. Vamos à próxima linha de código. Pronto, nessa linha eu simplesmente mostro uma mensagem para o usuário. Agora a gente pode tentar executar esse programa e ver o que vai acontecer quando eu clicar no botão para adicionar uma nova categoria. Na verdade, antes de executar, a gente tem que fazer uma pequena modificação aqui, na verdade um pequeno acréscimo. Observe que aqui eu já estou dizendo, na hora da adição do produto, para ele selecionar a categoria que está selecionada no formulário principal, ou seja,
Quando eu abrir o formulário de cadastro de produto, a categoria que vai vir selecionada é a mesma do formulário principal, mas em momento algum no meu formulário de produto, eu populei os dados aqui com as categorias. Esse campo aqui ainda está vazio, eu não coloquei nada para popular esses dados aqui. Para facilitar o nosso trabalho, eu vou aqui no formulário principal, vou aqui na parte superior e eu tenho aqui o atualizar CBX categorias. Eu vou copiar esse método, vou vir aqui no formulário de produto, vou dar um F7 para acessar o código. Logo aqui abaixo, eu vou colar esse método e agora eu vou chamar esse método aqui. Vou resolver essa dependência aqui. Agora eu vou chamar esse método aqui passando o DB. Esse toList também precisa ser resolvido. Adicionando aqui em cima link. Vou tirar aqui o que eu não estou usando. Agora sim a gente faz a chamada aqui. Vou copiar também aqui do formulário principal. Aqui está. Ctrl C. Ctrl V. Posso fechar aqui. Agora sim a gente pode executar e ver o resultado. Ctrl F5. Estou aqui com a categoria bebidas selecionada. Cliquei no botão mais. Aí está, bebidas veio selecionada. Vou cancelar. Vou selecionar aqui higiene. Higiene veio selecionada. Vou cadastrar aqui um produto. Produto adicionado com sucesso. Porém, esse produto ainda não está aparecendo no grid. Na verdade, apesar de eu ter cadastrado o produto no arquivo de banco de dados, o nosso grid ainda não foi associado ao banco de dados. A gente tem que, em algum momento, atualizar esse grid com os dados que estão cadastrados. Vamos fazer isso agora. Vamos criar aqui um novo método. Deixa eu jogar esse método aqui para cima, só para ele ficar separado dos métodos relacionados a eventos. Pronto. Agora logo abaixo aqui eu vou criar um outro método, private void atualizar produtos. E aqui eu tenho que passar como parâmetro uma representação do banco de dados. Da mesma forma que eu fiz o método anterior, eu vou fazendo linha a linha e explicando. Antes disso, a gente só tem que lembrar que o meu grid só vai mostrar produtos da categoria selecionada. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de atualizar o grid com produtos, antes de buscar algum produto, é verificar se o meu combo box de categorias tem alguma categoria cadastrada. Vamos fazer isso então. Aí está o código. Se a quantidade de itens do meu combo box de categoria é maior que 0, aí sim eu posso começar a atualização. Uma coisa interessante é que essa atualização, dependendo da quantidade de produtos que você tiver, talvez centenas ou milhares de produtos, é uma operação que pode levar alguns segundos, talvez 1, 2 segundos para ser feita. Então é interessante você mudar o cursor da tela para algo que represente o processamento. É possível fazer isso usando esses cursores padrões do Windows, que nesse caso tem uma ampulheta ou tem uma rodinha que tem aquele símbolo de carregamento. A gente vai fazer essa troca agora. Aqui eu defino que o meu cursor vai receber aquele cursor de espera. Aí, dependendo da versão do Windows, esse cursor pode ser diferente. Pode ser uma ampulheta, pode ser aquela rodinha animada, entre outros. Depois que eu faço o processamento necessário, eu tenho que voltar o cursor para o padrão. Então, eu vou fazer isso logo aqui no final. Aí está, restaurei o cursor para o padrão. E aqui no meio agora é que eu faço todo o processamento necessário que vai ocorrer aqui no método. E já que eu vou mostrar os produtos da categoria selecionada, a primeira coisa que eu vou fazer é capturar o ID dessa categoria que está selecionada. Vamos lá. Agora que eu tenho o ID de categoria capturado, eu tenho que buscar os produtos que pertencem a essa categoria, ou seja, cujo ID de categoria seja igual a esse aqui. Eu vou fazer aqui o código e depois eu vou explicar melhor. Aí está o código. Veja que eu estou atribuindo ao data source do meu grid view, do meu data grid view produtos, a coleção de produtos do meu banco de dados filtrada. O método que faz filtragem, ou que estabelece uma condição de seleção dos produtos, é o método where. Isso aqui também é chamado de método link. Link por conta da biblioteca link, que é essa daqui. Essa biblioteca que habilita esses métodos
para filtragem e manipulação de coleções. Então estou usando aqui a seleção de produtos, onde aqui dentro do método where eu tenho que colocar qual é a minha condição. E aí eu faço o seguinte, eu uso um símbolo para representar o objeto dessa coleção, em seguida eu estabeleço a condição. Veja que o símbolo que eu usei aqui foi x, mas poderia ter sido qualquer nome de variável válido, obj, y, z, qualquer coisa. Eu usei x para facilitar. Então x tal que x, que é meu objeto do banco de dados, ponto .id categoria seja igual ao id da categoria que está selecionada no combo box, que é a que eu capturei aqui. Dessa maneira eu consigo pegar somente os produtos da categoria que está selecionada no meu combo box. Entretanto, quando eu busco esses produtos, o objeto do tipo categoria que está associado a esse produto não é carregado automaticamente por questões de desempenho, porque nem sempre você precisa dos produtos com as categorias carregadas. Você pode simplesmente precisar do ID da categoria que o produto já tem. Se você quiser incluir os dados completos da categoria relacionada ao produto, a gente tem que usar um outro método link, e é o que nós vamos fazer aqui agora. Pronto, essa última linha aqui, include, vai incluir para cada objeto produto a categoria desse objeto. A categoria completa, com o ID e com o nome. Antes eu só estava carregando o ID, agora eu tenho o ID e o nome. Uma vez que eu tenha definido a minha coleção de dados que vai ser atribuída ao grid, eu converto essa coleção para uma lista, e aí sim ela será associada corretamente ao grid. O nosso método para atualização do grid de produtos está praticamente pronto, falta apenas alguns ajustes. Agora a gente precisa definir onde esse método vai ser chamado. A gente vai ter que chamar esse método sempre que incluirmos um novo produto, sempre que trocarmos a categoria selecionada no combo box e também quando o formulário for carregado. Vamos começar fazendo quando nós adicionarmos um novo produto. Vou descer aqui. Aqui está a adição de produto. Depois de salvar as alterações, eu vou fazer aqui atualizar produtos, passando o objeto que representa o meu banco de dados. Agora eu vou fazer quando o usuário selecionar uma nova categoria no combo box. Para isso eu vou aqui no formulário principal, vou escolher o combo box categoria, vou acessar a janela de propriedades e eventos, e aqui em eventos eu vou no evento Selected Index Changed, que é o evento que é disparado quando esse combo box é alterado. Pronto, agora eu vou programar aqui o seguinte, using. Aí está, estamos chamando o método atualizar produtos, passando um novo objeto de banco de dados. Outra alteração que é interessante de ser feita é a troca de lugar desse código que está aqui. Eu não vou executar esse código na construção do formulário principal, eu vou executar no carregamento do formulário principal. Se eu deixar aqui na construção, isso pode me dar alguns problemas de atualização quando o formulário é aberto e gerar alguns erros. Então eu vou dar um Ctrl X aqui nesse código, e lá no formulário principal, eu tenho duas maneiras de acessar o evento de carregamento. Eu posso dar 2 cliques no formulário, que é a maneira mais fácil, ou posso ir aqui no evento Load do formulário, que aqui está, ó, Load. Eu vou dar 2 cliques aqui no formulário e vou jogar o código para cá. Agora eu vou aproveitar para chamar aqui também atualizar produtos DB. Vou dar Ctrl F5 para executar. Aí nós temos nosso formulário em execução. Aqui o grid view com as colunas sendo mostradas. Observe aqui que temos 2 colunas adicionais. Já vou falar delas. Vou selecionar aqui higiene. Nosso produto está aqui na categoria higiene. Foi mostrado corretamente dentro da categoria que eu selecionei. E as 2 colunas adicionais estão aqui. Essas colunas foram criadas automaticamente pelo meu componente DataGridView. Uma vez que o DataGridView encontre propriedades nos meus objetos que são mostrados, que não possuem colunas correspondentes, ele cria automaticamente essas colunas. Cabe a nós removermos essas colunas programaticamente. Outra coisa que eu gostaria de fazer é centralizar esses 2 títulos aqui e esse aqui também. Isso só é possível de ser feito programaticamente. Vamos então voltar ao código para fazer essas alterações. Vou fechar aqui, vou subir
E aqui no atualizar produtos, nós vamos codificar. Eu vou fazer aqui o código e já explico. Estou removendo a coluna ID categoria, que foi criada automaticamente, e também a coluna categoria, que também foi criada automaticamente. Agora eu vou centralizar os títulos. Aí está. Essas 3 linhas alinham as colunas código, preço e estoque de forma centralizada, tanto na vertical quanto na horizontal. Observe que aqui eu simplesmente passo para a coleção colunas, qual é o nome da coluna, que serve como o índice aqui, e aí eu pego a propriedade header cell, que é a célula de cabeçalho, que tem a propriedade style, que por sua vez tem a propriedade alignment, e passo o valor middle center. Vamos agora executar o programa para ver o resultado disso aí. Ctrl F5. Aí está. As colunas adicionais aqui não são mais mostradas. Vou escolher aqui cereais, não tem produto, higiene, e aí está o nosso produto sabonete líquido. Aqui em hortifruti não tem nada. Vou cadastrar aqui mais uma categoria, padaria. Pronto. Está aqui padaria. Agora eu vou cadastrar um produto para cada categoria. Temos aqui 5 categorias, essa já tem um produto cadastrado. Então eu vou cadastrar aqui rapidamente 4 produtos. Um para cada categoria que ainda não tem. Pronto, agora eu tenho aqui um produto para cada categoria. Vamos ver. Bebidas, água mineral, cereais, arroz 5 kg, higiene, sabonete líquido, hortifruti, banana prata, padaria, pão de forma. Portanto, a nossa adição de produtos e a exibição filtrada por categoria já estão implementados corretamente. Agora a gente tem que fazer a alteração de produtos e a exclusão de produtos. Vamos fazer isso. Vou fechar aqui e vamos ao código. Para que a explicação fique mais detalhada, eu vou fazer linha a linha e vou explicando como eu fiz a adição. Então eu vou aqui no formulário principal, vou dar 2 cliques para alterar aqui. E nesse clique nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente eu declaro uma variável que vai receber a linha que está selecionada no Data Grid View. Agora eu verifico se existe alguma linha selecionada no Data Grid View, porque eu só posso fazer a alteração se tem um produto selecionado. Caso tenha um produto selecionado, eu capturo essa linha selecionada e guardei na variável linha selecionada. Agora eu crio um novo objeto produto que recebe o produto que está associado à linha selecionada. Veja que uma coisa é o objeto que representa a linha selecionada, outra coisa é o objeto que representa o produto daquela linha selecionada. O que eu fiz aqui é justamente separar essas duas coisas. Eu tenho o produto agora que está selecionado. Assim como na adição, eu criei um novo formulário para cadastro de produtos, só que dessa vez ele vai ser para alteração. Aqui eu mudo o título do formulário para alteração de produto. Uma vez que esse formulário é para alteração, sempre que ele for aberto, ele tem que carregar os dados do produto que está sendo alterado. E essa linha de código carrega o nome do produto para o campo txt_nome. Vamos fazer a mesma coisa para os outros campos agora. Fiz o carregamento do campo estoque e do campo preço. Agora vamos fazer o carregamento da categoria deste produto no Combo Box de categorias. Nesse caso, é necessário manipular o índice do elemento selecionado no Combo Box. Como eu não tenho esse índice guardado no objeto produto, e sim o nome e o código da categoria, eu tenho que fazer o uso do método findString para obter o índice do item do Combo Box cujo texto seja igual ao nome da categoria do produto. Assim, eu consigo selecionar o item do Combo Box que corresponde à categoria do produto que está sendo alterado. Agora vamos continuar fazendo o código. Nesse if, eu mostro o formulário de alteração de produto e aguardo o pressionamento do botão que dá o resultado de fechamento OK. Caso isso ocorra, eu prossigo. Aqui eu instanciei um objeto do tipo StockContext, que é o modelo do meu banco de dados.
Essa linha faz a operação inversa do que eu fiz ali em cima, ou seja, eu pego os dados do formulário e jogo de volta para o objeto produto. Eu fiz para a propriedade nome, agora eu vou fazer para as demais. Aí está, todos os campos do objeto produto foram realimentados com os campos do formulário. Agora nós vamos fazer as operações para salvar esse produto no banco de dados. Portanto, essas 3 linhas fazem o processo de salvamento no banco. Primeiramente, eu associo o objeto produto à coleção de produtos, usando o método attach da coleção produtos. Segundo, eu troco o estado do objeto, agora associado ao banco de dados, para modificado e, por fim, eu salvo as alterações. Essa linha simplesmente atualiza o grid de produtos e essa linha mostra uma mensagem dizendo que o produto foi alterado com sucesso. Vamos agora executar o programa para testar essa funcionalidade. Ctrl F5. Com o programa em execução, eu posso agora clicar no botão alterar e aqui eu tenho o produto com os campos preenchidos. Vou colocar aqui 2, salvar. Aí está a alteração feita com sucesso. Vou voltar para o valor original. Aí está. Agora eu vou trocar aqui a categoria e vou mandar alterar esse produto. Observe que vi aqui a categoria correta. Eu posso trocar esse produto de categoria. Ele passa a sumir daqui porque eu estou com a categoria higiene selecionada. Vamos selecionar agora hortifruti. Eu tenho 2 aqui. Agora eu vou marcar de novo o sabonete líquido, vou mandar alterar. Vou voltar para higiene. Agora aqui ficou só 1, e se eu voltar lá, nós temos sabonete líquido. Seria interessante prover uma funcionalidade aqui para que quando o usuário desse um duplo clique no elemento, abrisse esse produto, no caso, para edição. Ou seja, um duplo clique em uma linha equivalente a um produto no grid equivaleria a selecionar aquele produto e clicar no botão alterar. É simplesmente uma forma de acelerar o processo de edição. Vamos implementar isso. Vou fechar aqui. E agora a gente vai voltar aqui ao formulário principal. Vou selecionar o grid e vou no evento onCell. Na verdade é Cell Double Click, que é quando o usuário dá um duplo clique em uma célula, que neste caso corresponde à linha inteira, porque o modo de seleção do grid está a linha inteira, Full Row Select. Vou dar 2 cliques aqui para nós implementarmos isso. Estamos aqui na implementação do evento. Eu poderia copiar esse código todo aqui e colar aqui embaixo, mas obviamente isso seria uma redundância tremenda. Então, eu posso reutilizar o clique do botão simplesmente chamando o método correspondente a ele. Nesse caso aqui, observe que o método recebe 2 parâmetros por ser um método para manipular um evento. Ele tem aqui quem é o objeto que disparou o evento e algumas informações relacionadas ao evento. Entretanto, a gente não usa esses 2 parâmetros ao longo do método. Portanto, eu posso agora, aqui no duplo clique, chamar o nome desse método, que eu vou copiar aqui, btn alterar produto clique, e aqui eu passo null e null, justamente pelo fato desses 2 parâmetros não serem usados dentro desse método aqui. Vamos testar. Ctrl F5, água mineral, vou dar 2 cliques, aí está. Vou pegar o outro aqui, dar 2 cliques e aí está. Uma observação interessante que eu acho que vale a pena fazer diz respeito a esse trecho de código aqui. Esse trecho só funciona porque no formulário de produto, vamos acessar o código aqui com F7, eu carrego os itens do Combo Box no método construtor do formulário. Se eu carregasse os itens do Combo Box no form load, como acontece aqui no main, vamos dar uma olhada aqui no main. Aqui está, ó, form main load, é no carregamento do formulário e não na criação. A forma como nós programamos aqui não funcionaria. A forma como nós programamos a alteração do produto. Essa linha não funcionaria. Porque nesse momento, o meu Combo Box de categorias ainda não teria nenhuma categoria. O form load acontece imediatamente antes da exibição. Portanto, quando eu chamo esse método, ele faz primeiro o form load, depois ele usa o form show.
São detalhes que podem passar despercebidos e, às vezes, o programa não funciona por conta desses detalhes. Portanto, se você for manipular um combo box ou os itens de um combo box antes de exibir o formulário, é importante que você carregue os itens desse formulário na criação do formulário e não no carregamento ou no momento da exibição dele. Agora nós vamos fazer a exclusão de produto. Vamos novamente aqui no formulário principal. E agora eu vou dar 2 cliques no botão de excluir produto. Mais uma vez eu vou fazer linha a linha e vou explicando. Aqui simplesmente eu declarei uma variável que vai receber a linha que está selecionada no Data Grid View. Nesse if eu simplesmente verifico se existe alguma linha selecionada no Grid View, porque não faz sentido eu excluir um produto que não esteja selecionado. Nesse momento eu capturo a linha selecionada do Grid View. Nessa linha, eu capturo o objeto selecionado, que nesse caso é um objeto do tipo produto, ou seja, eu tenho aqui a linha selecionada, que é uma coisa, e o produto que está nessa linha, que é outra coisa. E aqui eu novamente separei essas duas coisas. Agora eu peço uma confirmação do usuário se ele deseja realmente excluir o produto selecionado. Crio uma instância do modelo do banco de dados usando a estrutura using. Essas 3 linhas fazem a operação de exclusão serem efetivadas no banco de dados. Primeiramente, eu associo o objeto produto à minha coleção de produtos do modelo de banco de dados. Em seguida, eu pego esse objeto, agora associado à coleção de produtos, e troco o estado dele para excluído ou deletado, e em seguida eu salvo as alterações. Aqui eu atualizo o grid de produtos. Por fim, eu dou uma mensagem de que o produto foi excluído com sucesso. Vamos agora executar o programa novamente e testar uma exclusão. Ctrl F5. Eu vou cadastrar aqui mais um produto. Vou trocar aqui, volto para bebidas. Agora eu vou pegar esse produto e vou mandar excluir. Deseja realmente excluir o produto selecionado? Sim. E o produto é excluído. Com isso a gente chega ao fim de mais uma aula. Só para recapitular, nessa aula eu concluí a criação de um programa simples de controle de estoque usando a ferramenta de mapeamento objeto relacional Entity Framework Core 5.0. O uso desse tipo de ferramenta oferece muitas vantagens em relação à manipulação através de comandos SQL, uma vez que podemos nos manter dentro do mundo da programação orientada a objetos, manipulando objetos e coleções de objetos. Na próxima aula, estudaremos melhor os métodos link para manipulação de coleções, incluindo alguns que já utilizamos aqui, como where e include. Se esse vídeo foi útil para você, peço que deixe seu like para demonstrar que estou no caminho certo, e se achou o vídeo muito ruim, deixe seu dislike. Mais uma vez, agradeço por sua audiência, principalmente a você que é inscrito no canal. Muito obrigado pela confiança em meu trabalho e até breve.